Hoje vamos abordar um assunto que alguém deseja. Quem é que quer dar uma sugestão? Uma questão, sei lá, social, analisada à luz do espiritismo, atual ou não, algum tema? Força. A dupla vista. A dupla vista. Ok. Aquilo que Allan Kardec fala da dupla vista no Livro dos Espíritos, já agora para quem não sabe, o espiritismo não foi criado por nenhum homem. Quando nós falamos de Allan Kardec, falamos de um professor francês, na altura era considerado um sábio, em meados do século XIX, e que codificou a doutrina dos espíritos. O espiritismo é a doutrina dos espíritos, foi ditada pelos espíritos através de médiuns de cerca de 1000 grupos familiares um pouco por todo o mundo, que depois mandavam as mensagens para Kardec, e ele codificou, criou uma sequência de conhecimentos, tendo por base o termo de codificação da genética, da biologia, do direito, da genética não, da biologia, do direito, e não é uma coisa em código, nada disso. E então, da investigação dos factos, apareceu uma filosofia de vida. Filosofia de vida é essa, assente numa ética, numa moral, que segundo os espíritos é a moral de Jesus de Nazaré, que segundo a opinião dos espíritos terá sido o espírito mais evoluído presente à face da Terra, que não tem nada a ver com religiões. As religiões depois foram criadas pelos homens. Nesse sentido, o primeiro livro que Allan Kardec editou foi o Livro dos Espíritos. É um livro fabuloso. É um livro de filosofia, mas geralmente os livros de filosofia são chatos, né? Para quem não gosta de filosofia, atenção. Mas o Livro dos Espíritos é fantástico porque está feito sob a forma de pergunta e resposta. Tem 1019 perguntas e respostas, que era a técnica que o seu mestre, Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, utilizava. Allan Kardec foi aluno de Pestalozzi. E depois, como era um gênio, já naquela altura, destacava-se, acabou por, na sua adolescência, ser o braço direito de Pestalozzi. Era ele quem o substituía quando muitas vezes o Pestalozzi não estava ou quando precisava de ajuda. E então ele elaborou o Livro dos Espíritos numa primeira fase com 500 e poucas perguntas e na segunda fase ampliado, e ficou com a versão final que temos agora de 1019 perguntas e respostas, onde fala um pouco sobre isso. Quem o ler, convém ler do princípio ao fim, sequencialmente, porque tem uma sequência, passa a redundância. E não adianta dizer que no fim eles casaram e foram felizes para sempre, porque não é assim que termina. É mesmo para ler. Depois de ler, a gente tem vontade de o estudar, né? E depois ir ao título, ou ir ao índice, pesquisar isto, aquilo, aquilo outro. E então, nessas alturas, é um livro de mesinha de cabeceira. Assim, dupla vista, o que é que será isso, né? E a gente vai pesquisar lá no índice, né? Onde Kardec aborda essas questões. Ora, nós somos espíritos imortais, temporariamente num corpo de carne, ok? Portanto, eu não sou Lucas, eu estou Lucas nesta vida, né? E, portanto, já tive outros nomes, não sei se fui sempre homem ou se também já fui mulher, não me recordo, e pronto, já tive outras profissões, certamente, e somos espíritos imortais. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando o nosso corpinho morrer, nós continuamos a viver, né? Pronto. Ora, o espírito tem todas as características que nós temos dentro do corpo de carne, amplificadas quando está fora do corpo de carne. Isto quer dizer que
o corpo de carne funciona como uma cadeia, uma prisão para o espírito, né? Nós temos capacidades psíquicas e espirituais e mentais muito superiores àquelas que denotamos no corpo de carne, porque o corpo de carne é denso, tem uma vibração, uma frequência mais baixa. O espírito não é feito de matéria densa, é feito de matéria rarefeita, né? Temos o corpo espiritual ou o perispírito. Ora, aqui na Terra temos dois tipos de fenómenos diferentes, que muitas vezes as pessoas confundem, que é a vidência e a clarividência, ok? Por exemplo, se esta senhora for, por hipótese, médium vidente, o que é que vai acontecer? Ela vai ver os espíritos que porventura estejam aqui, ou na rua, ou no supermercado, e eles podem até interagir com ela, né? Ela pode ver, assim, olha, havia ali um espírito do Sr. António, um conhecido, ou um espírito desconhecido, né? Isso chama-se mediunidade de vidência. Perdão. Nesse tipo, que é a capacidade que a pessoa tem de captar o mundo espiritual e interagir com ele. E inclusive o espírito pode-lhe dizer adeus, pode-lhe transmitir uma mensagem telepaticamente, pode-se mostrar com uma determinada marca, como ele tinha no corpo de carne, para se identificar, etc. Pronto. E aí temos uma comunicação espiritual, mediunidade de vidência. A clarividência é outra coisa, é ver à distância. E aí não é uma faculdade mediúnica, é uma faculdade do espírito, nossa, anímica, da alma, que é a capacidade que a pessoa tem de, concentrando-se, e algumas até nem precisam disso, conseguirem ver, isso são fenómenos raros, mas que acontecem, conseguirem ver o que se está a passar à distância. Um dos casos mais relatados da história é com um notável cientista, sábio da época, salvo erro em 1775, não me recordo agora bem, Emanuel Swedenborg, né? Que de repente tornou-se médium e tinha uma mediunidade incrível, mas antes disso ele tinha também capacidades psíquicas incríveis, e essas capacidades permitiram que ele visse, estando num jantar, inclusive com o filósofo Immanuel Kant, que era seu amigo, dizer que estava a decorrer um grande incêndio em Estocolmo, a cerca de 300 milhas, salvo erro, de distância. E mais tarde receberam aquele correio que vinha a cavalo ou qualquer coisa, um telex, um telegrama a dizer que tinha havido tal incêndio que ninguém sabia, né? Também não havia internet, etc. Então, por acaso hoje íamos falar um bocadinho disto, do que é o psi, né? O psi é tudo aquilo que tem a ver com a alma, né? Os pesquisadores e os cientistas ligados à matéria dividiram as faculdades psi, as faculdades psíquicas, em duas áreas, psi-kappa e psi-gama. Psi-gama e psi-kappa, exatamente. Psi-gama são os fenómenos psíquicos de ordem intelectual e o psi-kappa são os fenómenos psíquicos de ordem, digamos assim, material. Por exemplo, a Nina Kolagina, que era uma psíquica russa, né? Ela tinha faculdades psi-kappa. Ela concentrava-se, há várias fotografias dessas e filmes, inclusive, a preto e branco. Ela tinha capacidade tal que pegava numa bússola e conseguia pôr a bússola a flutuar e conseguia pôr a bússola a girar para o sentido que ela quisesse, conforme ela mexia a mão. Isto é, a telecinesia. A telecinesia, ela também tinha essa capacidade, que é a capacidade de, com a mente, mexer objetos, né? Tenho aqui a tampinha da pena
que trouxe a palestra que não funcionou, e com a mente ela concentrava-se e aquilo mexia. Pronto, são capacidades psíquicas que afetam a matéria. Depois temos as capacidades psíquicas, psigama, que são as de índole intelectual, como por exemplo ver à distância, ouvir à distância, a própria percepção extrasensorial, etc. Esta é uma divisão, vá lá, que apareceu mais ou menos ali 1950, por aí, né? Quando apareceu a parapsicologia com o casal Rhine na Universidade Duke, nos Estados Unidos, e eles fizeram muitas experiências muito interessantes. Agora, há outras faculdades psi que esses pesquisadores materialistas não contemplam. São as faculdades psi-teta. Psi-teta que tem a ver todos os fenómenos que têm interação com o mundo espiritual. Isto é, aquilo que nós chamamos de mediunidade ou contacto com o mundo espiritual, os cientistas chamam características ou capacidades psi-teta. Não sei se respondi à tua questão, se te convenci ou não. Mas não acredites em mim, depois vai ver o livro dos Espíritos, que lá está melhor explicado. Podíamos fazer assim uma tertúlia destas, não? Eu sei que é frustrante, vocês vinham para ver a palestra, mas olha... Eu gostava de fazer uma pergunta, Paulo. Se souber. O senhor falou aí que as pessoas veem o espírito como se fosse físico. Uhum. Eu tive uma experiência em que eu estava a falar com uma senhora, eu não estava a ver espírito nenhum, ao lado dela, não o via fisicamente, mas eu disse o que ela estava tinha. Ao pé dela, eu descrevi a pessoa, e ela disse que sim, que era uma pessoa que tinha bastante e que era da família dela. Agora, a minha pergunta, e aqui a minha curiosidade toda sobre isto é: quem é que me passa a informação? Se eu não ouço ninguém falar comigo. Ainda ontem eu falei com uma moça, estava a falar com um rapaz e eu disse-lhe tudo sobre a vida dele através da energia dela. E ela disse-me: mas tu não o conheces. Pois não, nem nunca ouvi. Uhum. Teríamos de investigar melhor isso e conversar com calma no atendimento ou noutra altura. O ideal seria, no fim de setembro, vamos começar um novo curso de Espiritismo, agora já vai a meio, fazer essa formação. Depois há uma outra formação que é o estudo de educação da mediunidade, né? Porque a senhora pode ter características destas que eu falei, né? Portanto, anímicas, que lhe permitem captar determinadas coisas e podem, por exemplo, um dos precursores do espiritismo, o Andrews Jackson Davis, acho que é assim que se chama, era um norte-americano, uma pessoa muito inculta e até débil a nível de saúde. Ele tinha uma capacidade psíquica que era ele via as pessoas transparentes. E ele dizia: esta pessoa tem ali uma mancha ali, tem ali, e identificava e ajudava os médicos e os médicos. Isso não tem nada a ver com mediunidade. É uma característica psíquica. E presentemente há uma rapariga na Rússia que tem essas características e ficou com essas características depois de ter levado com uma descarga elétrica, aquilo que vulgarmente se chama um raio, uma faísca, quando estava ao telefone e com uma descarga elétrica teve um choque, teve às portas da morte, não morreu, e a partir daí ficou com essa característica. Ninguém percebe porque é que isso, ninguém sabe como é que isso acontece, mas que acontece, acontece. E há vários casos desses. Portanto, uma coisa são as nossas faculdades da alma. Lembram-se que Jesus de Nazaré nos disse isso: vós sois deuses, com D minúsculo. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. É claro que Jesus era um espírito muito evoluído. Nós temos essas características todas diga? Em bruto. Não é em bruto, é em potencial.
né? Sim, em bruto e em potencial. Portanto, e que iremos desenvolver na medida dos nossos interesses e das nossas vontades. Porque todos nós temos essas características, mas há pessoas que estão-se borrifando para elas, nem querem saber disso para nada. Querem é futebol, bola e mais nada, né? Há outras que já se interessam pela espiritualidade, e então vão desenvolvendo isso. Isso pode-se enquadrar dentro das faculdades anímicas que a senhora tenha, ou pode-se enquadrar dentro de faculdades mediúnicas de intercâmbio com o mundo espiritual, ou pode ser um misto das duas. Teríamos de analisar isso. Eu recebo mensagens, visões de coisas que vão acontecer, e eu vou, por exemplo, vou dar uma explicação. Andava a aspirar o quarto e vi o meu cunhado a subir um cabeça. E achei isto é impossível, porque ele não fala com o meu nariz, nunca vai subir o cabeça. E isto continuei a fazer a minha vida. Isso temos de conversar em particular no atendimento, está bem? E aconteceu. Sim, isso não é defeito, é feitio. Não sei se alguém quer colocar alguma questão sobre, já que estamos neste tipo de tertúlia. Sei lá. Posso? Pode? Faz favor. Há uma coisa que me faz muita confusão. No nosso mundo, haver tanta miséria, tanta pobreza, principalmente os países de África, aquela parte toda ali, vejo tudo Moçambique, que tudo não têm que comer, não têm nada. Porquê essas pessoas terem que estar a passar por isso? Ok. Temos aqui um livro chamado Casas da Vida, que foi psicografado aqui no centro. E tem um capítulo que talvez responda a isso. Se vocês me permitirem, eu leio, porque é pequenino. São 2 páginas ou 3. Onde é que ele está? O problema é que eu não sei qual é. Está complicado. Tudo ao lado. Está aqui. O capítulo chama-se Na Transição. No último século, a boa agitação se operava na espiritualidade em profunda união. Jesus pediu aos seus colaboradores que arranjassem voluntários para passarem muitas dores. Que se passa afinal? Inquiriu Zebedeu. Zebedeu seria... Portanto, isto é um conto, não é? De certo modo retrata a realidade. E Jesus respondeu: precisamos de apóstolos na terra para o seu apogeu. E o Zebedeu: mas a terra vai ser lar de felicidade? E o Jesus: não, Zebedeu, primeiro virá a intranquilidade, na qual o homem dará vazão à sua maldade. Mas é passageiro, pois no comboio do tempo também eles evoluirão e terão outro alento. E o Zebedeu: e quereis, Senhor, que recrute os melhores da espiritualidade? Portanto, Jesus estava a pedir a Zebedeu para recolher milhares de espíritos para reencarnarem, não é? Para melhorarem a Terra. E quereis, Senhor, que recrute os melhores da espiritualidade? E Jesus respondeu: não, amigo, a outros temos de dar a oportunidade. Emana ordem para todas as colónias espirituais para que busquem os mais sofredores, os mais endividados, aqueles em quem ninguém acredita mais, que somos nós, estamos aqui reencarnados. E todos os outros há também. Mas, Senhor, é com esses que quereis estabelecer o vosso esplendor? Ah, Zebedeu, desconheces os mistérios de Deus, que tudo providencia a todos os seus. Assim farei, Senhor, darei a vossa ordem. Passados os meses, milhões de esfarrapados, esfomeados, ulcerados, comprometidos, um autêntico exército de vencidos ali estava, pronto para ouvir a proposta de Jesus. E Jesus disse, não está escrito, mas fui eu que... Jesus: queridos irmãos, preciso de vocês para sublime missão, que ajudará no vosso reerguimento à custa da expiação.
quem de vós quer ser meu apóstolo, missionário da paz e da fraternidade? Os estropiados, envoltos naquele magnetismo majestoso e amoroso de Jesus, levantaram a mão sem hesitação. Para mim, Zebedeu, dizia o Zebedeu para ele próprio, era missão falhada, mas fiquei de boca calada. Os preparativos começaram e aos poucos eles reencarnaram. Jesus orava a Deus pelos seus eleitos, prenhe de amor por eles, apesar dos seus defeitos. Esse sentimento atingia cada um por igual, dando a todos energia e ânimo para o seu fanal. Esses missionários, que se ofereceram como voluntários junto de Jesus, jaziam na terra, cada um sob pesada cruz. A doença, a dificuldade, a guerra, a maldade, a raiva, o egoísmo, o ódio, o antagonismo eram ervas daninhas a extirpar dos seus corações, de modo a servirem de referência aos outros ainda mais vilões. Está aqui a resposta, não é? Jesus explicava a Zebedeu que aquele grupo de estropiados da alma seria o que disseminaria a paz, a calma. Antigos colonizadores, torturadores, prelados, conquistadores de modos aziagos, que voltavam agora ao palco terrestre no seu momento mais agreste. Zebedeu não entendia como Jesus queria fazer com a noite, entre aspas, dia. Zebedeu, as leis de Deus não podes entender, pois têm um alcance difícil de se ver. Está a terminar. Confia em Deus, nosso Pai. Terminado o entendimento, após visualizar o filme daquele antigo momento, entrei em profunda meditação. Eu não confiaria naqueles amarrotados da alma. No entanto, Jesus elegeu-os como seus representantes na terra, onde jazem sob pesada guerra. Isto já é o comentário do Espírito, do José Craveirinha. A dor seria a mola propulsora para que aquelas almas preparassem uma nova aurora. Seareiros iniciais tiveram como missão rasgar as entranhas da terra, para que amanhã, missionários da nova era, encontrassem o campo preparado para ser semeado. Fazia sentido. Cada um trabalhava com a ferramenta do seu coração, sem comparações, sem grandiosidades. Imaginei o fim daquele filme aberto. Como terminaria tal missão? Alguns se perderiam de novo na ilusão, mas os que porfiassem em manter limpo o coração seriam recebidos como altos dignatários e fiéis depositários das esperanças divinas. Não há como fugir às leis da natureza. Todos seremos por elas encaminhados, com suavidade ou mais dureza. Muitos dos esfarrapados reencarnados estão a voltar medalhados, com a medalha e louvor de quem teve amor servindo assim ao Senhor. Nem assim consigo manter as pessoas acordadas, é incrível. Quando julgamos o outro pela aparência, desconhecemos o seu interior e a sua potência. Portanto, amigos, vós que estáis no corpo carnal, porfiai no bem, sejam felizes mesmo com o mal. Não é ser feliz com o mal, é ser feliz apesar de existir o mal. É nobre a vossa missão neste momento crucial para toda e qualquer nação. Uma pleia de espíritos superiores sob o desígnio de Jesus protege-vos, orienta-vos, quais tutores. Cá vos esperamos, medalhados no amor, para de seguida avançar novo exército de almas, estas sim, com mais fulgor. Foi o filme que vi, e vai ser assim. Está explicado, não está? Porque é que existe tanta dor na Terra? Porque é que existe tanta miséria? Porque é que existe tanta? Porque nós somos assim. Nós, seres humanos na Terra, nós os que estamos aqui, nós os que estamos lá fora e os que estão nos outros países. Né? O egoísmo ainda predomina. Se o egoísmo e o orgulho predomina sobre tudo o resto, se o materialismo predomina sobre tudo o resto, se o mal predomina sobre o bem, o planeta não pode ser um planeta de paz.
o nosso planeta, de acordo com a orientação que os espíritos deram a Allan Kardec, está em segundo lugar na evolução dos planetas. Há 5 tipos de planetas. Os planetas primitivos, de expiação e provas, planetas de regeneração, planetas felizes e celestiais ou divinos. Portanto, todos os milhões e milhões de planetas que existem pelo universo sem fim enquadram-se de um modo geral nesta categoria, nestes 5 tipos de planetas. O nosso já não é primitivo, já é bom, né? É um planeta de expiação e provas. Uma característica de um planeta de expiação e provas é que as pessoas que vivem nesse planeta são espíritos muito pouco evoluídos, moralmente falando. Podem ter tecnologia, podem ter conhecimento, entendimento, mas não têm moralidade. O mal predomina sobre o bem, ainda. Ok? E então, no planeta Terra, nós vamos encontrar tribos muito primitivas, algumas ainda antropófagas, né? Comem carne humana, que nós dizemos assim, são primitivos. Não, é que eles já são os mais evoluídos dos mundos primitivos. Já tiveram a oportunidade de reencarnar na Terra, né? E juntamente com aqueles que já não comem carne humana, para irem aprendendo ao longo dos séculos, né? Irem evoluindo. Aqui no planeta Terra, de certeza que existem, não é de certeza, existem, nós conhecemos, bolsas de pessoas, centenas de milhares ou até milhões de pessoas, que já estão com uma mentalidade no planeta de regeneração. Planetas de regeneração são planetas onde o bem se sobrepõe ao mal. Portanto, muitos de nós já temos mais bem do que mal. Já temos mais apetência para o bem do que para o mal. Então, nós temos nichos no planeta Terra. Nichos de gente muito boa, nichos de Madre Teresa de Calcutá, nichos de Franciscano Xavier, nichos como o Papa Francisco, nichos como o Dalai Lama, nichos de pessoas espiritualizadas como, por exemplo, o Mohandas Gandhi, que esteve na Terra, né? Temos esses nichos. Depois temos outros grupos de pessoas dedicadas ao bem, que são incapazes de fazer o mal, e são muitas pessoas, e não aparecem no telejornal porque isso não dá audiência. E depois temos nichos de pessoas más, medianamente más, muito más. Depois temos nichos de pessoas violentas, violentíssimas, mas este é o nosso planeta, não é o planeta dos estropiados, não é? Moralmente falando. Mas isso é bom, porque se nós tivermos em conta que Deus não joga aos dados, conforme dizia o Einstein, se tivermos em conta isso, vamos verificar que tudo se enquadra dentro da lei divina, não é? Ora, nada acontece por acaso. Se nós estamos reencarnados aqui na Terra, é porque este é o momento ideal para a nossa evolução, e por muito que nos custe ou não, não é? Porque o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, quando fala da evolução, não me recordo em que parte do livro é, os espíritos dizem assim: vocês não são evoluídos, não é? Nós não somos uma população evoluída, nós somos uma população esclarecida, temos conhecimentos, aprendemos na escola, mas para sermos evoluídos temos de pôr esses conhecimentos ao serviço do próximo, e isso ainda não acontece na Terra, maioritariamente, não é? Portanto, ou pelo menos ao nível, de maneira que essa é a situação. Houve uma altura, eu vou partilhar não é nenhuma inconfidência, houve uma altura que eu estava magoado. Às vezes a gente dá-se ao luxo de se magoar um bocadinho e é uma perda de tempo, e estava numa entrevista num órgão de comunicação social que tinha convidado, estava à espera de começar, e esse espírito amigo, José Craveirinha, apareceu e ele disse: estás magoado. E nós nunca queremos dar o braço a torcer. Eu disse: não, estou triste.
não estou magoado. Não, estás magoado, não jogues com as palavras. E ele ensinou-me uma coisa muito interessante. Ele disse assim, olha, vou-te dizer isto só uma vez. Portanto, decora, e eu decorei. Assim, a mágoa é perda de tempo. Só tem validade 24 horas. Ao fim de 24 horas, isto era ele a fazer uma análise jocosa da situação. Ao fim de 24 horas entra em putrefação e começa a contaminar as tuas células mentais e todas as células do corpo, do perispírito e do corpo. Portanto, não percas tempo com isso, deita a mágoa fora, porque esse espaço mental onde está a mágoa serve para ir buscar imagens da natureza, dos cães, dos gatos, das plantas, do mar e de outras coisas boas. E eu fiquei danado com ele, porque ele tinha razão, né? E então, o importante não é o mal dos outros, não é o mal que existe lá fora. O importante é o mal que eu faço. O médium Divaldo Pereira Franco, que é o maior divulgador da doutrina espírita do último século, e que continua, apesar dos seus 90 e muitos anos, ele tem umas frases muito interessantes. Ele diz assim: o mal que os outros me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço porque me torna mal. Ok? Então eu não tenho que me preocupar com o mal dos outros. Eu não tenho que me preocupar com o Putin, que está na iminência de poder provocar uma guerra mundial. Quem diz o Putin, diz os americanos, diz os outros, nenhum deles são santinhos. Eu não tenho que me preocupar com isso, eu não tenho condições para resolver isso. Se calhar até tenho. Qual é a minha área de ação? Posso fazer uma prece, pedir a Jesus que ilumine todos os grandes ditadores ditadores não, e sim, também ditadores, os grandes donos do planeta, não é? Como os americanos, os chineses, os russos, por aí fora, né? Para que os ilumine a bem da Terra. Posso fazer a minha parte. Posso colaborar em fóruns no Facebook, por hipótese, desde que educadamente, em fóruns públicos, em manifestações, posso. Pela paz, posso. O Gandhi fazia isso, né? O Gandhi vergou o maior poder colonialista daquele tempo, que era a Inglaterra. E libertou a Índia e o Paquistão, que faziam parte da Índia, depois é que se dividiram, né? Com um apelo à não-violência, né? E sem utilizarem armas. Portanto, esse é o nosso desafio. A Jesus, aliás, Gandhi, sendo hindu, era mais cristão do que nós, porque ele punha em prática aquilo que Jesus ensinou, né? E Jesus não ensinou falando e fazendo, né? Então, nós não podemos ter a ilusão de querer resolver os problemas da cidade das Caldas da Rainha, os problemas de Portugal, os problemas da Europa, os problemas do mundo, se não resolvermos primeiro os nossos, né? Porque se existe miséria no mundo, é porque existe miséria dentro de mim, né? Se existe violência no mundo, é porque existe violência dentro de mim. Não acreditam? Experimentem ir para uma rotunda nas Caldas da Rainha e meterem-se à frente, levam a ver a cambada de nomes que levam logo de seguida. Porque nós só somos pacíficos enquanto não nos pisam os calos. Quando quiser descobrir se alguém é seu amigo, pise-lhe os calos. Contrarie-o. Se for seu amigo, não vai fazer nada. Mas se não for seu amigo de verdade, vai espernear, dar pontapés, dar coices, fazer tudo e mais alguma coisa. Quando foi o furacão Katrina, aquela gente que vivia muito bem, apesar de serem pobres, lá naquela parte sul dos Estados Unidos, Nova Orleans. New Orleans, exatamente, Nova Orleans, é uma zona muito pobre. Por mera coincidência, é uma zona com muitos negros, com mais negros, né? Se é que é mera coincidência. Porque nós ainda não aprendemos que o espírito não tem cor. Mas um dia aprenderemos. Aquilo correu tudo bem. Correu tudo bem na primeira semana. As pessoas foram evacuadas para a Dome, né? Para uma espécie de
de um complexo desportivo enorme, estavam lá 20 mil pessoas. Isto é só uma semaninha, está tudo bem. Mas depois começou a faltar a luz, começou a faltar o papel higiênico, começou a faltar a comida, começou a haver violações, começou a haver facadas, começou a haver assaltos, começou a haver mortes. De quem? Daqueles que eram supostamente civilizados. Aliás, a palavra do Livro dos Espíritos é essa: vocês não são civilizados, são esclarecidos. Só seremos civilizados quando formos pacificados também, ou pacíficos. E então, é muito comum nós termos o dedo apontado aos outros e dizer assim, aqueles indivíduos lá são uns atrasados mentais. E até podem ser, mas nós também somos, ao nosso nível. Né? Sei lá, se nós não vamos... sei lá se nós não vamos, se calhar um dia ser testados nisso, né? E um dia se faltar a água, né? Um dia se faltar a eletricidade durante um mês ou por aí fora, ou durante 3 semanas, ou durante 15 dias, pode acontecer, está previsto. Há quem diga que até vai acontecer, não se sabe é quando, a nível europeu. Por isso é aconselhável, mandam aí o bom senso, cada família ter em casa géneros alimentares e água pelo menos para 2 semanas de reserva. Sei lá, se houver um terremoto, está na iminência de haver, não se sabe quando, pode ser daqui a bocadinho ou daqui a 100 anos, como o de 1755. É nessas alturas que nós demonstramos se somos solidários, se somos humanos, se somos raivosos, se somos violentos, agressivos, ou se somos pacificados. É a hora do testemunho, não é? Agora, porquê é que existe o mal? Por causa disso, o orgulho e o egoísmo. O Livro dos Espíritos dizem que o egoísmo é a mãe de todos os defeitos que nós temos. Então, se nós conseguirmos erradicar o egoísmo de dentro de nós, erradicamos todos os outros defeitos que daí nascem. É como uma erva daninha que depois vai dando rebentos, não é? E o importante é mesmo isso. Nós fazermos a nossa parte onde eu estou, ok? Fazermos a nossa parte onde eu estou. Modéstia à parte, calma. Modéstia à parte e sem querer estar a ser exemplo para ninguém. Há tempos conduí-me com uma situação que eu vi na internet de crianças a passar fome em Moçambique e tinha lá uma opção, né? Quanto é que você quer dar por mês? Ok. E então fiz as contas lá no meu coisa, pronto, estou a dar 15 euros por mês, nem sei para quem é que vai, sei que é uma ONG, uma organização não governamental séria. Algum miúdo está a receber aquilo, 15 euros é muito dinheiro em Moçambique, e eu fiz a minha parte. Não estou a dizer isso para dizer, é bonzinho. Não sou bonzinho nada, estou a fazer o meu dever de cidadão. 15 euros para mim ao fim do mês, pronto, podia dar para mais uns litros de gasolina no carro, né? Mas eu consigo dispensá-los, então é meu dever de cidadão fazer isso. Mas isso foi a minha opção. Não tem de ser a sua, não tem de ser a dos outros, etc. Cada um é que tem de ver em que campo de ação pode agir. Pode ser o vizinho do lado, que anda num bruto Mercedes-Benz e do topo de gama, né? E muito rico e cheio de colares e mais não sei quantos, e que está à beira do suicídio, por exemplo, e que se calhar está a precisar de uma palavra amiga, né? Pode ser o do outro vizinho do outro lado que se calhar passa fome e tem vergonha e a gente se calhar não se apercebe. Portanto, há todo um conjunto. No Livro dos Espíritos explica bem a lei de sociedade. Nós vivemos em sociedade para quê? Para que uns sirvam de iluminação para os outros. Aqueles que eu tento seguir, aqueles que estão à minha frente na escala evolutiva, né, com os bons exemplos dos outros, e outros certamente olharão para os meus exemplos, se eu estiver bons, e tentarão segui-los ou não.
mas é a opção de cada um. Mas o nosso trabalho não é estar a contar quem é que nos segue ou não. O nosso trabalho é nós seguirmos os bons exemplos e darmos bons exemplos para que, se alguém que venha na retaguarda os quiser seguir, siga. Tudo o resto é deixar nas mãos de Deus, porque nós não podemos fazer. Não é? E agora, a oração, podemos sempre orar, não é? Porque há muito sofrimento na Terra, muita fome, guerras, muita gente que morre na guerra, há muita escravatura neste momento, curiosamente, principalmente na Líbia. Na Líbia vendem-se homens corpulentos a 100 euros, 150 euros para trabalho de escravos, não é? Isto para não falar das raparigas e das mulheres, etc. Escravatura em Portugal também há. Espero que não esteja aqui nenhum patrão do Oeste, mas há muita escravatura no Oeste. Há patrões do Oeste que têm empregados que vêm do Paquistão e que vêm daqueles países orientais, né? E que declaram os 635 euros e dão-lhes 200, né? E roubam essas pessoas. É uma coisa horrível. Isso dá-nos volta aqui ao estômago, não é? Mas porquê? Porque nós já estamos na faixa do bem. Não quer dizer que sejamos bons, nós já almejamos o bem. E já ficamos arrepiados quando ouvimos isso. Como é que é possível alguém fazer isso, não é? Pronto, isso já é bom, não é? Mas os outros ainda estão na faixa só do dinheiro. Vão aprender isso quando desencarnarem e não vão levar o dinheiro com eles. Portanto, esta é a beleza da vida. Portanto, o nosso planeta, de certo modo, é um pântano, um charco ético-moral, não é? E a nós compete-nos o quê? Transformar esse pântano num jardim. Semear florzinhas, né? E essa semeadura é feita dia a dia, nas rotundas das Caldas, né? Quando aquele indivíduo passa à frente e uma pessoa diz: se eu não fosse espírita, eu chamava-te aquele nome tão lindo, vai lá com Deus e tal. Pronto, e a gente leva aquilo com humor, né? Estou a brincar, o espírita também manda aquelas bujardas de vez em quando se chateia, também é humano. Mas o importante é a emoção, a intenção com que se manda as coisas, né? Isso é muito importante. Portanto, não nos devemos deprimir com o mal que existe, desde que ele não seja nosso. Não devemos ficar ansiosos com o mal que existe, desde que ele não seja nosso. Se o mal não é meu, ótimo, eu estou bem. O planeta não está bem, mas eu vou fazer a minha parte no que puder. No mínimo dos mínimos, orar. Oração não é a rezar, Ave Marias, Pai Nosso, não. É orar, nem que seja 15 segundos. Pensar, meu Deus, ajuda a humanidade aqui na Terra. Pronto, já chega. Ajuda o Putin, ajuda o Biden, ajuda o Xi Jinping lá na China. Pronto. E vai uma onda de carinho, de ternura para esses seres. E eles vão recebê-la, mesmo que não se apercebam disso. Ok? Temos mais 5 minutos. Eu gostava de perguntar o porquê daquele rapaz, estudante de informática, engenharia informática, estar a ter programado um atentado. Vai ter de lhe perguntar a ele, não é? Porque eu não sei. Sim, mas o porquê de acontecer uma coisa dessas? Porque nós somos, de facto, eu já respondi, porque somos seres primitivos, somos crianças espirituais ainda, não é? E vivemos muito. Nós não sabemos o contexto familiar do rapaz, não sabemos provavelmente se é um espírito endividado ou não, com problemas psicológicos ou não, se tem problemas psiquiátricos ou não, não sabemos se ele tem inclusive problemas obsessivos ou não, espíritos que o intuam nesse sentido para o fazer perder, não sabemos. Portanto, não temos também o direito de julgar. Para isso existe a justiça humana, neste caso. Felizmente que a espiritualidade ajudou e o ato não se concretizou, não é? Mas isso é a prova de que somos um planeta em evolução, graças a Deus. E então, eu uma vez estava triste também, e estava em casa, foi com uma notícia qualquer que tinha visto. Às vezes a gente deixa-se abalar pelas notícias, aquelas são tão lindas lá no telejornal, aquilo é tudo coisas de encantar.
E este espírito amigo, que às vezes nos acompanha, ele dizia assim: tu não tens vergonha de estar triste? Só meu irmão, eu também tenho direito a estar triste, não é? Sim, mas tu devias estar contente, porque daqui a uns anos, depois de tu largares esse corpinho tão lindo de carne, este tão lindo já fui eu que acrescentei, né? Que eu não ia dizer mentiras. Depois de tu largares o teu corpo de carne, quando chegares ao mundo espiritual, todos vocês que estão na Terra vão poder dizer assim: nós estivemos lá embaixo na Terra no momento mais difícil, né? Aquele momento em que a corda está a esticar, né? Está a arrebentar, né? Em que a sociedade está a bater no fundo. Ele dizia assim: vocês vão poder gabar-se disso e vão poder dizer aos outros, no momento da verdade, chamados o fim dos tempos, o fim do mundo, né? Que é essa mudança do mundo, mudança de ciclo, o mundo não vai acabar. Nós estávamos lá. A postura otimista do poeta alegre, do José Craveirinha, ele usa esse poeta, o pseudónimo poeta alegre também, muito interessante. Ele dizia isso, portanto, animem-se, anima-te, porque nada acontece sem a permissão de Deus. E se vocês estão agora aí, é porque existe uma causa. Obviamente existem compromissos com reencarnações anteriores, existe uma causa para nós estarmos cá. No entanto, temos de dar muitas graças a Deus por muitas coisas boas que temos na vida, né? E principalmente os portugueses. Portugal é um paraíso, né? No planeta. Mas os portugueses também são um paraíso. Nós somos pacíficos, vamos para qualquer lado, toda a gente gosta de nós, né? Lá está, isso é uma característica única dos portugueses, mais nenhum povo tem, né? A GNR teve no Iraque, não teve uma baixa, foi substituir os italianos. Na semana anterior, antes de lá chegar, os italianos tinham sido atacados, tinham morrido 7. Quando a GNR saiu, foram para lá os holandeses, levaram logo na primeira semana, pumba, 6 mortos. GNR, 0. No Afeganistão, 0. Em todo o lado. Porquê? Porque nós os portugueses íamos lá, levávamos camisolas do Benfica, do Sporting, dávamos aos putos. A sério, os miúdos iam lá levar pão todos os dias, nem sabiam falar com eles. Portanto, nós temos essa capacidade, né, de ser fraternos. Toda a gente gosta dos portugueses, um pouco por todo o mundo. E eu tenho muito orgulho nesta vida de estar português. Na próxima não sei para onde é que vou nascer, mas para já vou aproveitar, não é? Porque nós temos um encanto espetacular. Eu costumo contar isto. Eu estive na Força Aérea, um dos últimos trabalhos foi ali em Monsanto, no bunker. Tem um bunker da NATO lá, debaixo de terra, 100 metros debaixo de terra. E então, uma vez chegou lá um bunker da NATO, portanto tinha portugueses, tinha americanos, espanhóis, italianos e franceses. E havia rotação, né, lá dos estrangeiros. Portanto, chegou lá um americano, então fez boa viagem, etc. Sim, boa viagem, só é pena o vosso aeroporto ficar tão longe. O aeroporto ali em Monsanto são 5 minutos de carro à noite, né? Dizem, tive de passar por 2 pontes para aqui chegar. O taxista foi tão simpático, andou a passear com ele, foi pela vasta gama, e eu fiquei encantado porque nós portugueses até para roubar somos simpáticos. Um sorriso nos olhos, ele pagou e ficou todo feliz da vida porque viu 2 pontes, viu a cidade à noite. Só ficou um bocado aborrecido porque o aeroporto era um bocadinho longe, afinal eram só 5 km, né? E temos de aproveitar essas coisinhas boas, né, da vida, né? Que nós todos temos características boas e procurar, acima de tudo, fazer a parte que nos compete, né? E se fizermos isso, a mais não somos obrigados.